Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim. Professor Ramon Biose aqui na área para mais uma aula de biologia, sejam muito bem-vindos. Lembrando que a gente está dentro do módulo de bioquímica celular, tá? Estamos falando dos principais compostos, né, bioquímicos dentro da célula viva. Já falamos dos compostos inorgânicos, né, água, sais minerais, já iniciamos os compostos orgânicos pelos glicídios, já falamos dos lipídios e chegou o momento da gente falar agora das proteínas. Então, se tu quer saber um pouco sobre proteínas, então, depois da vinheta, mete pé. Então, pessoal, as proteínas elas são macromoléculas biológicas, né? Elas são grandes, elas são pesadas, tá? E elas têm uma coisa em comum. Toda proteína ela vai ser sempre formada por aminoácidos, beleza? Então, as proteínas elas são muito importantes para os organismos vivos. Por quê? Porque elas têm uma porrada de funções, elas desempenham uma porrada de funções, tá? Lembra que elas são os principais agentes funcionais da célula. Então, sem proteína a célula não funciona. Se a célula não funciona, não tem vida, né? Então, proteína é vida, beleza? Então, vamos lá falar dessas características funcionais e depois das suas características bioquímicas. Olha só, gente, a primeira função que eu trouxe para vocês é a função estrutural. Tá? Significa dizer o quê? Que certas estruturas celulares ou certas macroestruturas do nosso corpo são formadas basicamente de proteínas. Tá? É o caso, por exemplo, do citoesqueleto celular. Né? O citoesqueleto celular, como o nome já diz, é um esqueleto da célula. Né? E é ele que vai, né, proporcionar ali certos tipos de movimentos celulares, né? Vai dar uma forma para a nossa célula, vai formar ali um verdadeiro arcabouço, né, de suporte estrutural para a célula. E ele é formado basicamente de proteínas, beleza? Além disso, gente, além do citoesqueleto, a gente também pode encontrar certas macroestruturas do nosso corpo, formado basicamente por proteínas. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do colágeno, da queratina, né, que são proteínas estruturais presentes, por exemplo, na nossa pele. Né? A queratina, ela está presente na superfície da nossa pele, na camada córnea, e também faz parte, por exemplo, de estruturas como cabelo, chifres, unhas, cascos. Legal? Além disso, o colágeno que também pode ser encontrado na nossa pele, né, dando suporte, né, ali para a nossa pele, tá bom? Sustentação para a nossa pele, ele também pode ser encontrado no osso, por exemplo. Mas além disso, as proteínas elas também podem exercer função de transporte. Né? A gente lembra, por exemplo, da hemoglobina, que é uma proteína que transporta os gases pelo nosso corpo. Além disso, a gente encontra também proteínas que transportam lipídios, é o caso, por exemplo, das lipoproteínas, certo? Então elas também atuam no transporte de substâncias pelo corpo. Além do mais, as proteínas também podem estar voltadas, né, à função de defesa. Que tipo de defesa? Defesa imunitária. Lembra que temos todo um sistema, né, de defesa, um sistema imunitário, e esse sistema tem células que podem produzir certos tipos de proteínas que atuam no reconhecimento, na neutralização de certas substâncias que a gente chama de antígenos, né, que são corpos estranhos que podem, né, ocasionalmente trazer algum tipo de prejuízo para o corpo. Beleza? Então, essas proteínas a gente dá o nome de anticorpos, tá? Então, guarda esse nome. Anticorpo é uma proteína que tem a função de reconhecer e neutralizar antígenos. Massa, né, cara? Além disso, as proteínas têm a função hormonal quando nós temos hormônios à base de proteína. Normalmente os hormônios eles podem ser de lipídios, podem ser de proteínas, mas quando a gente tem um hormônio de origem proteica, a gente diz que essa proteína tem função hormonal. Que exemplos a gente pode ter de proteínas com esse tipo de função? A ocitocina, o glucagon, a insulina, né, são hormônios que têm essa origem. Tá? E o que é um hormônio mesmo? Um hormônio é uma substância que tem a capacidade de ativar ou inibir um determinado funcionamento de um órgão. Nós também temos a função energética, tá? A gente viu nas aulas anteriores que nós temos uma fonte, né, primária, que são os carboidratos, a fonte secundária de energia são lipídios. Na ausência dessas duas primeiras fontes, a gente recorre às proteínas, o que não é tão vantajoso, já que quando a gente está recorrendo à terceira fonte de energia, significa dizer que a gente já está passando por um estágio muito dramático, né? Um estágio muito crítico, em termos energéticos, em termos nutricionais, tá? Porque a gente está passando a consumir as próprias proteínas. E as proteínas, elas são como se fossem blocos de construção das nossas células. Então é como se a gente estivesse comendo as próprias células, dos órgãos, dos músculos, né? Levando ali à falência dessas estruturas. Mas existe uma proteína, tá? Que tem essa função energética exclusivamente, falando. Quando nós somos, por exemplo, uma célula-ovo, né? Todo mundo já foi uma célula-ovo um dia.
e essa célula-alvo passou a se dividir, crescer, formar um embrião. E a energia que a gente precisa, né, para esses momentos iniciais do nosso desenvolvimento vem de reservas energéticas, tá bom? De reservas nutritivas, contidas no próprio ovo. Essas reservas a gente dá o nome de vitelo, beleza? Então o vitelo, que é uma substância nutritiva, cuja função é fornecer energia nos primeiros momentos do nosso desenvolvimento embrionário. Legal, né? Além disso, talvez a função mais lembrada, mais requisitada, né, nos vestibulares é a função catalítica, certo? O que é a função catalítica? É quando a gente tem uma proteína, que é uma enzima, tá? Uma enzima que é uma proteína, né? Essa enzima ela tem a função de acelerar reações químicas, então, ou seja, um catalisador biológico, tá bom? Então eu posso dizer que a proteína ela tem a função enzimática ou função catalítica, mesma coisa. Beleza? A maioria das reações químicas envolve a participação de enzimas. Às vezes, sem enzima, a reação nem acontece, ou ela acontece de maneira muito lenta. Então, as enzimas elas são tão importantes, por isso que elas são tão lembradas no vestibular. Então, a gente separou um momento da nossa aula para a gente só lembrar das enzimas, beleza? Além disso, a gente pode encontrar a função de reconhecimento, tá bom? Adesão, sinalização celular. Todos esses processos envolvem a participação de proteínas, tá bom? Além do mais, as proteínas também podem estar relacionadas aos movimentos celulares, tá? Aos movimentos de certos tecidos. Lembra da actina, da miosina. Então, de que é feito uma proteína? Olha, gente, toda proteína, eu disse para vocês que é feita de aminoácidos, certinho? Então, o que a gente precisa saber? De que é constituído quimicamente um aminoácido? Isso é muito lembrado em prova, tá? Então, por isso que eu trouxe para vocês essa informação aqui. Aqui eu tenho um aminoácido, e o aminoácido ele é formado basicamente de 5 pecinhas fundamentais, beleza? Quais são essas pecinhas? Ó, a gente tem aqui um carbono, né, central, conhecido como carbono quiral, né, porque ele faz ligações com diferentes substâncias de naturezas químicas diferentes. Tá? E com o que ele se liga? Ele vai se ligar com um grupo funcional chamado de ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico ele vai dar o caráter ácido para o meu aminoácido, tá? Daí o nome aminoácido. Esse carbono central ele também vai estar ligado com um grupo amino, que tem esse nome por conta da presença do nitrogênio, NH2, tá bom? Além disso, esse carbono ele vai estar ligado com o hidrogênio e com um radical, beleza? Um radical. Na natureza, a gente tem mais ou menos uns 150 tipos de aminoácidos, tá? Pelo menos acima de 100. Mas no nosso corpo, no nosso universo biológico, a gente não utiliza todos esses aminoácidos. A gente só utiliza 20 tipos de aminoácidos. Desses 20 tipos de aminoácidos, o que vai mudar entre um aminoácido e outro é o radical. Beleza? Então é o radical que muda. Então se temos 20 tipos de aminoácidos, então significa que a gente tem 20 radicais diferentes. Por exemplo, eu tenho aminoácidos que têm apenas um hidrogênio, né, como radical, aminoácidos que têm compostos que têm enxofre. Então isso vai variando de aminoácido para aminoácido. Show? Beleza. Os aminoácidos eles se ligam para formar as proteínas. Como é que eles se ligam? O nome da ligação que ocorre entre dois aminoácidos é chamado de ligação peptídica. E como que se dá uma ligação peptídica? Uma ligação peptídica ela sempre vai acontecer entre o lado do ácido carboxílico de um aminoácido com um grupo amino de outro aminoácido. Então aqui eu tenho dois aminoácidos que querem reagir para formar um peptídeo. O que eu disse? A ligação peptídica sempre vai ocorrer entre o grupo ácido de um aminoácido com o grupamento amino do outro aminoácido. Beleza? E como que se dá essa reação, gente? Essa reação ela vai se dar pela síntese de desidratação, tudo bem? Ou seja, lembra das aulas de água, que a água, quando ela participa como produto da reação, a gente lembra que a reação é síntese por desidratação. Né? Aqui no caso, o que vai acontecer? A gente tem o OH mais o hidrogênio do grupamento amino vai formar H2O. Desidratou, juntou. Então aí forma-se a ligação peptídica. Então o resultado disso é o quê? A água com produto, tá? E como sai a água com produto, a gente tem aqui ó, a ligação acontecendo. Beleza? Então ligação peptídica é o nome da ligação que ocorre entre dois aminoácidos. Sendo assim, a gente pode classificar essa cadeia de acordo com o número de aminoácidos. Né? Por exemplo, aqui eu tenho 2 aminoácidos, então aqui eu tenho um dipeptídeo. Se eu tivesse 3, eu teria um tripeptídeo, um tetra, um penta, polipeptídeo. Né? Então a maioria das proteínas elas têm uma cadeia polipeptídica. E aí a gente percebe que sempre numa cadeia polipeptídica a gente vai ter o quê? A gente tem aqui uma extremidade com o grupamento amino e uma extremidade com
grupamento ácido carboxílico, né? Porque é aqui, nessas pontas, é que vão encaixar novos aminoácidos. Legal? Normalmente a sequência de aminoácidos é determinada pela sequência de bases nitrogenadas nos nossos genes, ou seja, lá no nosso DNA. Gente, eu já vi prova cobrando, por exemplo, o número de ligações peptídicas dentro de uma molécula, né, de uma proteína, por exemplo. Certo? E às vezes o aluno se embanana todo, achando que é uma coisa muito difícil de encontrar. Mas não é, gente. É só você subtrair do número total de aminoácidos. Por exemplo, se eu tenho uma molécula com 5 aminoácidos, quantas ligações peptídicas a gente vai ter? 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas, beleza? Aqui, por exemplo, na nossa molécula, a gente tem 30 aminoácidos. Né? Então, 30 aminoácidos, então, logo eu tenho 29 ligações peptídicas. Então, significa dizer o quê? Que 29 moléculas de água brotaram, né, para ocorrer a formação desse peptídeo, beleza? Então, guarda essa informaçãozinha aí. Dentro do aspecto nutricional, né, da coisa, os aminoácidos eles podem ser classificados em 3 grupinhos, tá bom? Que grupinhos são esses? Ó, a gente tem aqueles aminoácidos que a gente vai chamar de aminoácidos essenciais, os aminoácidos semi-essenciais e os aminoácidos não essenciais, tá bom? Os aminoácidos essenciais, como o nome já diz, são aqueles aminoácidos que são necessários ao nosso organismo, já que a gente não sintetiza, a gente não produz. Esses aminoácidos eles não são naturais. Então, aminoácido essencial também é conhecido como aminoácido não natural, tá bom? Os aminoácidos semi-essenciais são aqueles que a gente até sintetiza, a gente até produz, só que a gente produz em pequenas quantidades, sendo necessário a gente adquirir mais deles na nossa dieta, assim como os aminoácidos essenciais, tá? A gente também tem que adquirir na alimentação, legal? E o grupo dos aminoácidos não essenciais são aqueles que a gente sintetiza. Então, como a gente produz, eles são naturais ao nosso organismo, tá bom? Lembra desses 3 tipos de aminoácidos. Agora a gente vai avançar, falar um pouquinho das proteínas em si, beleza? Olha só, gente, normalmente as proteínas elas podem ser classificadas em proteínas simples ou proteínas conjugadas, tá? Proteínas simples são aquelas que só têm aminoácidos na sua cadeia. Por exemplo, aqui a gente tem uma proteína simples, né, que só tem aminoácidos, né, são ligações peptídicas aqui, por exemplo. Tá bom? Agora, quando a proteína ela é conjugada, é uma proteína que está casada com uma substância não proteica. É o que acontece, por exemplo, na hemoglobina, composto ali pelo ferro, né, que forma ali o grupo M da molécula. Legal? Mas a gente também pode classificar as proteínas de acordo com a sua estrutura, né, de acordo com a sua arquitetura. Legal? Então ela tem níveis, né, de organização, certo? Então, sendo assim, a gente pode classificar as proteínas em proteínas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Legal? Então vamos lá. A estrutura primária é a forma mais simples da proteína, tá bom? É aquela proteína que tem uma forma linear, formada apenas por aminoácidos. Portanto, a única ligação que a gente encontra aqui é a ligação peptídica, beleza? Essa cadeia ela é muito importante porque ela é que vai determinar o futuro da proteína, a função da proteína, os tipos de interações que elas vão fazer no futuro, beleza? E às vezes a troca de um único aminoácido nessa sequência pode ser desastrosa, tá? O que acontece, por exemplo, na anemia falciforme, por conta da troca de um único aminoácido, né, do ácido glutâmico pela valina, a gente tem uma deformidade na nossa hemácia, por conta do defeito das hemoglobinas, certo? Então, nesse caso, a estrutura primária, forma linear, apenas aminoácidos na cadeia. Show? Beleza, gente. Quando essa estrutura primária ela se dobra uma vez, ela vai entrar na sua forma secundária, que ela pode ser encontrada na forma de alfa-hélice ou na forma de beta pregueada, tá? A alfa-hélice, ela lembra ali, olha, uma mola, né? Lembra ali uma coisa em espiral. No caso da beta pregueada, a gente tem ali a formação de uma espécie de sanfona, né? Ela tem uma forma de sanfoninha, tá bom? Um papel dobrado, legal? Por que eles se dobram, gente? Porque os aminoácidos, eles acabam fazendo, além da ligação peptídica, eles acabam fazendo pontes de hidrogênio, né? Ligações de hidrogênio entre esses aminoácidos, tá bom? Que faz com que a molécula se dobre, tá? Exemplo de proteínas secundárias são as proteínas fibrosas, né? Aquelas que a gente chama de proteínas estruturais, colágeno, a queratina, são exemplos de proteínas na sua forma secundária. Massa, gente, quando a proteína ela se dobra mais uma vez, a gente vai ter a sua forma terciária, legal? A forma terciária, ela já
forma uma espécie de novelo, tá? Forma uma coisa mais embaraçada. Legal? Essa estrutura terciária, ela acontece porque, além das ligações de hidrogênio, além das ligações peptídicas, a gente encontra outros tipos de interações entre os aminoácidos, às vezes entre um grupo M, né, um grupo não proteico, tudo bem? Aí forma a estrutura terciária, tá? A gente lembra das proteínas globulares, tudo bem? E existe uma família aí de proteínas globulares, né? É o caso, por exemplo, das globinas, né? Nós temos aí a hemoglobina, nós temos aí as imunoglobulinas, né? São proteínas de cadeia terciária, beleza? E a proteína quaternária, gente? A proteína quaternária é quando a gente tem a interação de mais de uma proteína, ou seja, duas cadeias polipeptídicas, por exemplo, interagindo, formam uma estrutura quaternária. Aqui no nosso exemplo, a gente tem uma proteína quaternária, né, formada por 4 proteínas, né, de cadeia terciária. Nesse caso, é a hemoglobina completa. Tá? Lembrando que a hemoglobina é a molécula que transporta os gases pelo nosso corpo. No caso da hemoglobina, quando ela está na sua forma completa, ela é formada por 4 cadeias, né? 2 alfa e 2 beta. Legal? Então, uma coisa interessante, pessoal, é que as proteínas, quando elas assumem a sua forma terciária, elas adquirem uma forma 3D. Tá? Então, elas têm ali uma forma tridimensional. Beleza? Essa forma tridimensional é que vai determinar muitas vezes a sua função, o seu tipo de interação. Tá? A maioria das enzimas, né, dos hormônios, eles terão, portanto, essa forma terciária ou forma quaternária, certo? Então, a forma que a proteína tem é muito importante para a sua função. Então, muitas vezes, quando a proteína ela sofre a ação do ambiente, como a temperatura, como o pH, por exemplo, ela pode mudar a sua forma. E quando ela muda a sua forma, ela pode perder a sua capacidade de funcionar, tá bom? Quando a gente tem isso acontecendo, quando a proteína ela muda a sua forma, seja pela ação do ambiente, a gente diz que a proteína ela sofre desnaturação, tá bom? Então o que é desnaturar? O nome já diz, é mudar a sua forma natural, bem? É transformar uma proteína, por exemplo, terciária, em proteína secundária ou proteína primária, que muda totalmente a sua funcionalidade. Aqui, por exemplo, a gente tem uma proteína que está no lado esquerdo, né? Temos uma proteína que tem uma forma tridimensional e ela exerce uma determinada função. Pela ação da temperatura ou pela ação do pH, essa proteína ela começa a perder ali a sua capacidade de interagir. Né? Então os aminoácidos eles começam a desfazer as suas ligações, o que leva à desnaturação da proteína. Legal? Essa proteína aqui ela não tem mais a forma original, portanto ela perde a sua capacidade, né, de atuar. Beleza? Agora, toda proteína que desnatura, ela não volta mais ao normal? Depende. Existem tipos de desnaturação que são reversíveis. Agora, existem desnaturações que são irreversíveis. É o caso, por exemplo, das proteínas da clara do ovo. Né? Quando a gente aquece o ovo, a gente frita o ovo, por exemplo, você percebe que as proteínas elas ficam mais sólidas, né? Porque elas se desnaturam. E a gente não tem como voltar à forma original, né, dessas proteínas. Agora, por exemplo, a chapinha do cabelo. Por que o cabelo ele fica daquela forma após a chapinha? Porque as proteínas sofrem desnaturação. Porém, qual é o maior medo da pessoa que faz chapinha? Água, não é isso? Porque a água ela faz com que a proteína desnaturada volte à sua forma original, certo? E quem faz chapinha não quer isso, né? Quer manter o cabelo ali diferente, certo? Então, este é um exemplo de desnaturação reversível, ou seja, a proteína ela pode voltar à sua forma original. Beleza? Agora, o que você precisa saber é isso, né? Que desnaturação é a alteração da forma de uma proteína, tá bom? Podendo comprometer o seu funcionamento. Show? Chegou o momento da gente falar um pouquinho mais sobre as enzimas, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, gente, o que é uma enzima? Enzima é o nome que a gente dá para proteínas que têm a função catalítica, ou seja, são proteínas que têm a capacidade de acelerar reações químicas. Substâncias que têm essa capacidade a gente chama de catalisador, tá? Então podemos dizer que as enzimas são como se fossem biocatalisadores. E por que elas são tão eficientes nesse tipo de função? As enzimas elas não se perdem na reação, elas trabalham numa reação, fazem seu papel, acabou a reação, elas estão prontas para outra reação
acabou, pronta para outra reação. Então elas não se perdem, não se cansam e não se gastam. Elas não gastam energia para a reação acontecer. As enzimas elas aceleram a reação porque elas diminuem a energia de ativação. Elas diminuem, facilitando o processo. Tá? Outra coisa, gente, as enzimas elas são altamente específicas para o seu substrato. Tá? Lembrando que elas podem atuar de diferentes maneiras. Elas podem quebrar moléculas, né? Elas podem quebrar ligações, elas podem juntar, elas podem transferir. Então, dependendo do tipo de função da enzima, ela vai deixar o processo mais rápido, né, mais facilitado. Tá? Porém, onde elas vão atuar é altamente específico. Né? Ou seja, onde as enzimas atuam, nós chamaremos de substrato. Então, substrato é o local onde a enzima atua, ou é a substância onde ela vai atuar. Tá bom? Por exemplo, eu tenho uma enzima que vai agir sobre lipídios. Então, essa enzima é uma lipase. Tá bom? Então, ela só vai ser específica apenas para o seu substrato, que é o lipídio. Se eu tenho uma enzima que age sobre uma proteína, então aí eu tenho uma protease. Então a protease só age sobre proteínas, beleza? Então se elas são altamente específicas, então uma lipase nunca agirá sobre uma proteína, assim como uma protease nunca agirá sobre um lipídio. Tá bom? Então elas são específicas. E por que elas são tão específicas assim ao seu substrato? Porque existem sítios específicos, né, que reconhecem apenas aquele local no substrato. É um reconhecimento muito específico que lembra um modelo de chave e fechadura. Uma chave, ela só é específica para a sua fechadura. Ela não é específica para outras fechaduras, beleza? Então a gente faz esse tipo de analogia, beleza? Então vamos lá ver como que uma enzima ela vai atuar na prática. Olha só, gente, aqui em vermelhinho a gente vai ter uma enzima, beleza? Vamos supor que isso aqui é uma enzima. E aqui a gente terá, por exemplo, o substrato. Tá? O substrato é onde a enzima atua. Legal? Você percebe que na enzima existem pontos altamente específicos, né, que reconhecem, né, de maneira específica o nosso substrato. Né? Então o encaixe aqui ele é perfeito. Tá? Então existem sítios específicos aqui. Certo? Uma vez que o substrato se encaixa na enzima, a gente terá, portanto, um complexo enzima-substrato. Tá bom? Então a enzima ela vai atuar em cima desse complexo. E depois o que a gente vai ter? A gente vai ter o produto, né, dessa reação, na qual vamos supor que esse substrato é uma sacarose. Tá? E a enzima que atua sobre a sacarose é uma sacarase. Beleza? Aí o que a gente vai ter? Lembra que uma sacarose é um disacarídeo. Tá? Então quando a enzima ela atua sobre esse disacarídeo, ela vai fornecer o que? Um produto formado pela glicose e pela frutose, tá bom? Então, esses produtos podem ser a frutose e podem ser a glicose, beleza? Show? Mas olha só, gente, existe também uma informação adicional que eu quero trazer para vocês, tá? Nem sempre a enzima, ela tá pronta para atuar em determinado substrato. Às vezes ela está incompleta, às vezes ela precisa de algo mais. E o que é esse algo mais? Esse algo mais é um fator, né, que contribui para o funcionamento da enzima. E esse fator a gente chama de cofator. Beleza? O cofator ele pode ser qualquer substância, né? Pode ser uma substância inorgânica, pode ser uma substância orgânica, e a gente já chama de coenzima, né? Pode ser uma vitamina, né? Pode ser um sal mineral, legal? Então, quando eu tenho uma enzima incompleta, ou seja, uma enzima que ainda não é ativa, a gente chama de apoenzima. Tudo bem? A apoenzima é uma enzima, portanto, inativa, que precisa ali de quem? De um cofator. Né? Esse cofator associado à enzima torna essa enzima ativa. Então a gente chama essa enzima de holoenzima. Holo é uma enzima completa, uma enzima total, uma enzima que está pronta para trabalhar. Portanto, é uma enzima ativa. Beleza? Então, guarda esta informação. Tá? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, né, esse momento aqui falando de enzimas, vamos falar um pouquinho dos fatores que afetam o funcionamento da enzima, tá? Ou seja, fatores que podem afetar na velocidade enzimática. Tá? Pessoal, temos 3 fatores fundamentais que afetam na velocidade das enzimas. Tá? Quais são esses fatores? Olha, a gente tem o fator temperatura, beleza? A gente pode ter o fator pH e a gente também pode ter o fator concentração do substrato. Legal? Os mais cobrados em prova de vestibular são o fator temperatura e pH. Tá? E a gente vai utilizar um contexto aqui para ficar fácil esse entendimento. Pessoal, as enzimas elas têm condições específicas para funcionar. As enzimas elas normalmente aceleram a sua atividade quando a temperatura, por exemplo, aumenta. Então, quando a temperatura aumenta,
a velocidade da reação tende a aumentar também, beleza? Porém, se a temperatura continua aumentando, vai chegar um momento em que essas enzimas elas vão sofrer o quê? A desnaturação. Lembra? Falamos ainda agora? E a desnaturação é a mudança, a transformação da forma da enzima da proteína, certo? Uma vez que a proteína, que a enzima está deformada, ela não vai conseguir exercer a sua função, ela não vai conseguir reconhecer trechos específicos no seu sítio, por exemplo. E aí o que acontece? A velocidade cai, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo, né? À medida que a temperatura aumenta demais, a velocidade tende a cair, tá? Mas existe uma temperatura, um momento que é ótimo para o funcionamento da enzima. Ou seja, toda enzima ela tem um ponto que a gente vai chamar de ponto ótimo, tá? É um momento, é a temperatura ideal para que a enzima trabalhe a todo vapor. O nosso corpo, por exemplo, a gente tem uma temperatura constante de 36,5, né? Nossa temperatura. Portanto, as nossas enzimas elas têm uma temperatura ótima nessa faixa, tá bom? Quando a gente tem uma elevação da temperatura, no caso uma febre, por exemplo, a preocupação é que as enzimas se desnaturem e a gente tem aí uma consequência muito maior, muito mais negativa para o nosso corpo, beleza? Então lembra disso, tá? Algumas bactérias, por exemplo, uma bactéria chamada Thermus aquatic, essa bactéria, por exemplo, ela atua em temperaturas exorbitantes, tá? Então são extremófilas, são bactérias que vivem a 90 graus, por exemplo. Então as suas enzimas, nesse caso, têm uma temperatura ótima de 90 graus, por exemplo. Legal? Então isso varia de organismo para organismo. Legal? As enzimas elas também atuam em faixas de pH distintos. Legal? No nosso corpo, para você ter uma ideia, a gente tem no nosso sistema digestório, né, várias enzimas atuando nesse sistema. E essas enzimas, elas atuam em diferentes pHs, em diferentes compartimentos do nosso corpo. Por exemplo, aqui na nossa boca, né, a gente tem enzimas que atuam, né, numa faixa de pH neutro, por exemplo. A nossa boca ela tem um pH em torno de 7. Legal? Então, nesse nosso gráfico aqui, a gente poderia utilizar, né, o ponto ótimo dessas enzimas aqui, ó, em torno de 7. Beleza? Esse gráfico poderia representar, por exemplo, a pitialina, o amilase salivar, certo? Mas a gente tem, por exemplo, no estômago, enzimas, né, que já atuam numa faixa extrema de pH. Essas enzimas, para elas se tornarem funcionais, elas têm que atuar num pH extremamente ácido. Legal? Então, nesse caso, pH 2 aqui, ó. Então, a gente tem aqui a pepsina, né, que atua no pH ácido. E a gente tem enzimas lá no intestino, por exemplo, que atuam no pH básico, né, em torno de pH 8, por exemplo, certo? Então, as zonas, né, de pH também influenciam na atividade enzimática, tá bom? Guarda essa informação aí. Massa? Por último, gente, a gente tem aqui o fator substrato, né, que também influencia na velocidade da enzima, certo? Só que aqui a gente não tem ponto ótimo e nem tem desnaturação, tá? Nesse caso, a gente tem o quê? Quanto maior a quantidade de substrato, a velocidade tende a aumentar, né? Então a velocidade aumenta à medida que o substrato também aumenta. Só que vai chegar um momento em que todas essas enzimas vão permanecer ocupadas, todas elas vão estar saturadas, né? Todos os sítios vão estar ocupados. Quando chegar esse momento, a velocidade ela não aumenta mais, vai chegar num ponto, né, de saturação, tá? Que a gente chama aqui, olha, está marcado aqui, olha, pela nossa seta, ponto de saturação, certo? Então, vai chegar um momento em que a velocidade ela vai ser constante, ela não vai ser nem maior nem menor, beleza? Então aqui a gente não tem desnaturação e nem tem ponto ótimo, tá bom? O que a gente tem é ponto de saturação, beleza? Então, galerinha, eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. A gente vai ficando por aqui. Vamos aguardando aí as próximas videoaulas. Um forte abraço e tchau, tchau.